Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. O livro dos Reis fica no Velho Testamento, obviamente, a seguir a Samuel, Juízes, Samuel, Reis. Mas antes de nós lermos esta passagem, eu vou contextualizá-la. Havia um profeta de nome Eliseu, que tinha um moço. Este profeta era um profeta de Israel. E naquele tempo havia uma guerra entre a Síria e Israel. Guerras essas que ao longo dos séculos se têm repetido vezes sem conta. O rei da Síria, ele tinha estratégias, emboscadas, que ele ia preparando para poder atrapalhar e causar distúrbio, moça, no exército israelita. Mas a certa altura ele apercebe-se de uma coisa. Ele apercebe-se que tudo aquilo que ele preparava, as emboscadas, todas aquelas estratégias que ele ia preparando, Israel parece que sabia antecipadamente. E então não caía nessas armadilhas, nessas emboscadas que ele ia preparando. A certa altura o rei da Síria pensou uma coisa. Deve de haver um traidor, alguém importante, algum general, algum oficial do meu exército, ou então alguém aqui da corte, que está a transmitir os nossos planos, está a avisar Israel daquilo que nós tencionamos fazer. E alguém que ouviu o rei dizer isto, disse-lhe: não, rei, não é nada disso. É que Israel tem um profeta. E aquilo que tu dizes, mesmo que seja no teu quarto, ele sabe aquilo que tu dizes. Ele tem um espírito de sabedoria tal, que ele tem conhecimento dos teus planos e vai contar ao rei de Israel. Por isso, é que eles estão sempre preparados antecipadamente para aquilo que tu tens em mente fazer. O rei da Síria, com esta informação, o que é que ele decidiu? Onde é que esse profeta mora? E lá informaram onde é que ele vivia. E ele escala um exército grande, para prender o profeta, e assim aquele traidor, entre aspas, fosse posto de parte e ele pudesse tratar de coisas de outra forma, sem Israel, sem o exército israelita ter conhecimento. Então, um dia, o moço do profeta acordou cedo. E quando ele sai fora da casa, ele olha e vê que a cidade onde eles estavam estava completamente cercada. E o que é que ele disse ao profeta Eliseu? Ele ficou cheio de medo, surpreendido, estupefacto, entra na casa e diz isto ao profeta. Capítulo 6 de 2 de Reis, versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele não tem solução, ele não tem explicação, ele não tem solução, ele está com medo. O que é que nós faremos? Nós estamos cercados. Como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós nos vamos defender? Ou como é que nós nos podemos escapulir, fugir? Onde é que nós nos podemos esconder face a este exército que nos cerca totalmente? Isto fala-nos também acerca da nossa experiência em muitas situações. Nós levantamos-nos e pensamos que vamos ter um dia igual aos outros dias. E não é um exército físico que nos cerca, mas às vezes é uma notícia que nos impacta. Às vezes é uma situação inesperada, como foi também inesperado para este moço do profeta. Ele acordar, sair fora e ver que um exército inimigo está a cercar não somente a sua casa, mas também a própria cidade. Às vezes sentimos-nos cercados pelas circunstâncias, pelas notícias, pelas pessoas. Ficamos às vezes cercados na nossa maneira de ser,
às vezes fazemos coisas que nós lamentamos e nós interrogamos-nos e dizemos, mas porquê é que eu fiz isto? E agora? E agora o que é que eu vou fazer? E agora o que é que nós faremos? E levantou esta questão à pessoa certa. Às vezes nós somos surpreendidos, estamos a atravessar uma crise, uma dificuldade grande, não vemos meios para nós ultrapassarmos essa situação e vamos pedir conselho ou vamos pedir ajuda a quem não tem a espiritualidade suficiente para nos ajudar. E em vez de nos animar, nos desanima. Em vez de nos incentivar e puxar para a frente, puxa-nos para trás. É a altura de nós procurarmos o Senhor e os profetas de Deus. E os profetas de Deus têm sempre uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. E nós precisamos de profetas destes. E que o Senhor levante na nossa terra, levante na nossa igreja profetas assim. Amém? Eliseu disse uma coisa. Esta é uma situação única na palavra de Deus. É um acontecimento que não tinha acontecido antes, nem aconteceu depois. O profeta respondeu no versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tu estás a ver um exército a cercar a cidade, um exército numeroso. Pois bem, eu vou-te dizer uma coisa, quer acredites, quer não, são mais os que estão conosco do que esse exército que está lá fora contra nós. E orou. E fez uma oração que nunca ninguém tinha feito na vida. E disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Tantas e tantas vezes o livramento está perto, o plano de Deus é um propósito maravilhoso, mas nós entramos em pânico, baixamos os braços e temos os olhos fechados para as promessas de Deus, temos os olhos fechados para a presença de Deus. Agimos e apoiamos-nos no nosso próprio entendimento, deixando-nos subjugar pelas circunstâncias, por aquilo que as pessoas dizem. E numa situação dessas, convém-nos dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu veja que mesmo nas situações mais difíceis da vida eu posso contar contigo. Abre os meus olhos para eu, uma vez mais, relembrar à minha alma que tu estás comigo todos os dias e tu dizes que é e que será até à consumação dos séculos. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu me lembre outra vez que todas as coisas, mesmo esta, contribuem juntamente para o meu bem. Abre os meus olhos. Mas nesta oração específica, era para que o Senhor permitisse que o moço do profeta tivesse acesso ao mundo espiritual. Há dois mundos. Há o mundo físico, este mundo que nós nos vemos, tocamos. O mundo onde nós habitamos. Distinguimos as cores, reconhecemos as pessoas, às vezes até pela voz. Às vezes pessoas ligam-me, e eu não estou a ver quem é, e eu pergunto o nome. Eles dizem: é o Jorge. E eu penso assim: eu conheço tantos Jorge, mas a voz que eu já não ouço há 30 anos, é aquela voz, é a voz. E eu pela voz chego lá, é pela voz. Há 15 dias eu fui almoçar com o nosso irmão Carvalho e ele disse que tinha uma surpresa para mim. E quando eu chego lá, ele estava com um senhor. E ele disse que me conhecia. Adiantou que se chamava Oscar. Eu pensei: Oscar? Nada. Mas havia uma coisa nele. Era a voz. A voz. Aquela voz não me era estranha. E então ele depois identificou-se. Andámos juntos no antigo liceu. E ele ultimamente, por ação do nosso irmão, tem ouvido os meus estudos no YouTube. Ele diz: às vezes fico sozinho em casa, fecho-me lá num compartimento e ouço. E ele dizia, e eu lembro-me de si,
nós até éramos amigos, nós até conversávamos, não me dizia nada, mas era a voz. O mundo físico. E depois há o mundo. O mundo que nós não vemos é o mundo espiritual. É um mundo tão real como este. E é possível viver-se neste mundo só a pensar no mundo físico e aliarmos-nos, ou até não acreditarmos na existência do mundo paralelo a este. É o mundo espiritual. E então, Eliseu, o profeta de Deus, ele ora para que o Senhor abrisse os olhos da alma e o seu moço pudesse olhar e ver o que é que estava aí entre eles e esse exército inimigo. E o que é que ele viu? Ele viu o seguinte: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele teve acesso ao mundo espiritual, a um exército de anjos com carros de fogo que estavam entre o profeta e ele e o exército sírio que cercava a cidade. Se o Senhor abrisse os nossos olhos para hoje e agora aqui vermos, se nós tivéssemos acesso a esse mundo espiritual aqui neste lugar, o que é que nós veríamos? Eu acredito numa coisa. Neste lugar agora. No mundo espiritual, aqui presente, que há inimigos. Que as hostes espirituais da maldade também estão presentes quando o povo de Deus se reúne. Para quê? Uma das coisas que o inimigo detesta é que nós nos enraizemos na palavra de Deus. Por isso é que Jesus contou quando a palavra é anunciada. É como que a palavra seja lançada, seja semeada, melhor direi, em terreno duro, e vêm as aves do céu e levam essa semente. E depois Jesus explica: as aves do céu são os demónios que vêm e levam a semente para que ela não fique no coração e germine e dê fruto, 30, 60, 100, que dê fruto para a vida eterna. Vêm os demónios e levam a semente. E eles estão cá para levar a semente dos vossos corações e do meu coração. Não deixemos. Porque é que às vezes nós nos dispomos a orar? Até já estamos ajoelhados, debruçados sobre o nosso sofá ou sobre a cama. E vem a fome. Devia de comer qualquer coisa. Tenho que fazer uma coisa. Tenho que ir no instante à casa de banho. Às vezes, eu vou à casa de banho, eu vou comer, eu deixo tudo em ordem para que ele não me pegue em nada. Às vezes até vou à casa da lenha buscar qualquer coisa e eu não quero que ele me pegue em nada, porque senão eu estou ajoelhado e ele vai me lembrar que é preciso fazer alguma coisa e eu assim digo: eu já fiz tudo. Agora só me falta orar. Mundo espiritual. Mas também estão cá os anjos de Deus. Está cá o Senhor. O Senhor está cá. Em Apocalipse nós lemos que Ele é aquele que anda no meio das igrejas. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Podemos contar algumas coisas. Nós às vezes aqui à sexta-feira partilhamos algumas experiências pessoais. Eu não tenho uma menor dúvida que o Senhor está neste lugar. Amém? Ele está neste lugar. Como está também noutros lugares onde a palavra de Deus é ministrada. Até porque Ele disse: vós estáis reunidos em meu nome, eu estou no vosso meio. Mas está mesmo. Ele está no nosso meio. E mais, e o moço apercebeu-se de uma coisa, que o exército inimigo era um exército numeroso,
Mas reparem, nós lemos que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E entre o exército e o profeta de Deus que eles vinham para prender e levar para a Síria, havia o quê? Havia um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Há uma passagem na Bíblia que diz que Satanás anda ao nosso derredor bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Reparem nesta palavra, ele anda ao nosso redor. Não, ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o exército de Deus, ao nosso redor está o próprio Senhor. E então nós lemos aqui que ao redor de Eliseu, o exército estava ao derredor, a uma distância maior, mas entre o exército e Eliseu, ao redor, estavam os carros de fogo. Amém. O inimigo está ao derredor. O exército de Deus está ao redor. Mais perto. Junto. Ele está ao redor. Dá-nos a ideia de que está junto. Está mesmo perto. E aqueles exércitos da Síria, antes de chegarem à casa de Eliseu, chegarem ao profeta, eles tinham que passar pelos carros de fogo que eles não viam, mas que estavam lá. Tanto um exército como o outro é um exército organizado. O chefe do exército celestial, do exército angelical, é o arcanjo Miguel. Depois temos outros anjos. O arcanjo Miguel. Há quem diga que há muitos arcanjos. A Igreja Católica penso que até fala em 3 arcanjos. A Bíblia, que nós tenhamos conhecimento, fala apenas num arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Depois há mensageiros como Gabriel. Depois há outras classes de anjos, os querubins com ministérios diferentes, serafins, apenas para dar a ideia de que há hierarquia, que há organização, que há propósitos e tarefas, se calhar algumas diferentes para cada classe de anjos. Mas o exército inimigo também está organizado. São os potestados, são as fortalezas, são os principados de trevas. E estes 2 exércitos lutam, cada um com um objetivo. Eles lutam pela alma humana. Eles lutam pela nossa alma. Eles lutam quando nós estamos perdidos, para que nós nos mantenhamos perdidos. O exército inimigo luta pela alma humana. E nós não fazemos ideia. Mas se o Senhor nos abrisse os olhos, nós iríamos ver batalhas encarniçadas pela nossa alma. Por isso é que muitos estão perto e depois ficam longe. Porque o inimigo puxa-os para trás. E o Senhor puxa-os para a frente. Somos nós que decidimos a quem ceder. O exército nos pode levar contra a nossa vontade. O exército inimigo pode, mas o exército do Senhor não pode. O que é que nós vamos fazer? Quando nós dizemos, eu quero ir para Jesus. Eu quero tê-lo como o meu Salvador, eu quero tê-lo como o meu Senhor. O exército inimigo enfraquece, perde o direito legal sobre nós. Perde esse direito. Quando nós corremos para Jesus, Ele também corre para nós. E Ele chega primeiro, porque Ele está mais perto. Ele está ao nosso redor, enquanto que o inimigo está ao nosso redor. E então, como Ele está mais perto, Ele vai chegar primeiro e vai nos levar para Ele. Usam armas diferentes. O exército inimigo usa mentira, calúnia, violência contra o povo de Deus. Aquela frase célebre, mantém-se de pé, é válida ainda. Mesmo em pleno século XXI, o sangue dos mártires é a semente da igreja. No nosso país, felizmente não há perseguição. Mas nós vemos coisas terríveis que se passam nos países islâmicos, nos países muçulmanos. Países que abraçaram ideologias contra o cristianismo. Até toleram outras religiões, mas odeiam o cristianismo e crentes. Eles tentam influenciar o mundo, os princípios do mundo. Para quê? Para que nós
nos deixemos levar por esses princípios e praticarmos e irmos na corrente do mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: vós antes andaste segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o curso deste mundo. Aquilo que os outros faziam, nós também fazíamos. Eles gostavam, nós ainda gostávamos mais. A influência do mundo, ideologias de género e coisas assim. Mas há aqui uma coisa que eu tenho pressa em vos dizer, em vos comunicar. Quem é que vai ganhar esta guerra? Aparentemente nós vemos-nos aqui assim, nós com as nossas próprias experiências perdemos tantas vezes. O mundo parece que está a ganhar, parece, mas no fim o mundo vai perder. Satanás vai perder. E o Senhor Jesus vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele vai ganhar esta guerra e mais. E o inimigo vai ser humilhado. Querem um exemplo dessa humilhação? Verá o tempo em que Satanás será preso. E vocês pensam, é a altura de o arcanjo Miguel entrar em ação. Poderia fazê-lo e ter-no enfrentado. A Bíblia tem relatos do arcanjo Miguel a enfrentar Satanás. Mas estamos agora no fim. Estamos na última página da Bíblia. Na última página da história da humanidade neste reino. E sabe o que é que o Senhor vai fazer? Chegou a hora de prender Satanás. O arcanjo Miguel põe-se em posição. Não. Um anjo. Lembra na Bíblia? E um anjo pegou numa corrente e foi prender Satanás. Um anjo. Não era preciso um oficial do exército de Deus. Diz que para prender um oficial é preciso que seja um outro oficial a fazê-lo. Mas não, o Senhor ele vai prender Satanás, não é ele que prende, não é o arcanjo Miguel que prende, é um anjo sem nome. O mundo que agora se ri de Deus. E todo o olho verá quando Ele vier em poder e grande glória. Todo o olho verá. O mundo vai vê-lo. Ao nosso Salvador. Dia 5 de janeiro deste ano. Globo de Ouro. Nomeação para os Oscars de Cinema 2025. Uma sala suntuosa. Luxo, glamour. Vão sendo nomeados os filmes. E os realizadores e os premiados sobem ao palco. Aplausos. Nessas alturas, cada um diz alguma coisa. Começam sempre pelos agradecimentos. Agradeço a este, àquele, à minha mãezinha, ao meu paizinho, isto e aquilo. Mas acima de tudo, ao elenco. A isto. Palmas, aplausos. Uns assim. Há um ou outro que se lembra da mãe. E é apresentadora. Uma bela mulher. Diz. Curioso. Ninguém agradeceu a Deus. Aplausos, gritaria, é isso. Ela disse Los Angeles. Los Angeles significa cidade dos anjos ou cidade de Deus. Ela arrisca e diz, esta cidade não é a cidade de Deus. Deus está fora. Ninguém agradeceu a Deus. E aplausos e risadas. – 9 de janeiro, 4 dias depois, começam os grandes incêndios em Los Angeles. Começarem aonde? Se calhar mera coincidência. Ou não. Deus o sabe. Onde muitos daqueles atores e atrizes, 4 dias antes achincalharam o Senhor e riram-se, porque Deus não tinha sido votado, Deus estava fora. Vocês viram as notícias? Milhares e milhares de mansões ficaram reduzidas a escombros,
a cinzas. Não ficou nenhuma memória. Hoje vi na notícia que uma senhora andava lá no meio das ruínas da sua casa e dizia: a única coisa que eu encontro aqui é pregos, são pregos, e ela a caminhar com dificuldade, são pregos, não havia mais nada. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É apenas uma questão de tempo. Satanás está interessado neste mundo, está interessado em cada um de nós. De onde vens? Perguntou o Senhor a Satanás. Vocês perguntam, mas como é possível? Algumas passagens, há pessoas que fazem um grande problema, veem uma grande dificuldade quando a palavra de Deus por si só ela é suficiente para explicar. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que diz assim: e Satanás compareceu diante de Deus, acusando os crentes, acusa-os de dia e de noite, sobe à presença de Deus, uma coisa. E o que é que eles pensam? Que Satanás entra no céu dos céus, onde o Senhor tem o seu trono, onde estão os anjos, onde estão os salvos. Não, não é nada disso. Não é esse céu. Esse céu é um lugar puro, não entra nada que contamina, diz a palavra de Deus. Como é que Satanás iria entrar nesse céu? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, nas regiões celestiais. Nós vamos já lá chegar. É nas regiões celestiais. Não é no céu, é nas regiões celestiais. É diferente. Mas voltemos atrás. De onde vens? Pergunta o Senhor a Satanás. De rodear a terra e passear por ela. Tens visto lá o meu servo Jó? Tem. Sim, conheço. Satanás conhecia muita coisa acerca de Jó. Sabem uma coisa? Satanás, uma vez uma pessoa endemoniada, alguém falou em Paulo. Sabem o que é que os demónios através dessa pessoa disseram? O apóstolo Paulo. A Paulo nós conhecemos bem. Eles conheciam bem a Paulo. Satanás conhecia bem a Jó. Tens visto lá o meu servo Jó? Sim. E depois, Satanás começa a falar acerca de Jó, como que se tivesse a história da vida dele à frente dele e ele apenas estivesse a ler. Não, era um conhecimento que ele tinha de Jó. Satanás conhece-te, Satanás conhece-me. Mas o Senhor também me conhece, também vos conhece a vós. Amém? Onde foi este encontro? No livro de Jó nós não lemos isso, mas eu acredito. Nas regiões celestiais. O primeiro céu é este céu que a gente vê, onde as aves voam. O segundo céu é o cosmos. Este universo enorme. O céu das estrelas, das galáxias. Nós acreditamos plenamente que é aí que Satanás tem o seu quartel-general. E dali ele parte para a terra, faz investidas. Por isso é que ele se encontra com o Senhor. E o Senhor encontra-se com ele nessas regiões celestiais. Não é no céu dos céus. Lá ele não entra. Entraremos nós pela graça de Deus. Amém? Amém. Até porque lá no céu existe alguém que nos ama e nos quer bem. E esse alguém nós vamos vê-lo face a face. Nós iremos entrar no mundo espiritual e nós vamos ver. Agora vemos com os olhos da fé, mas depois iremos ver face a face. E nós cantamos. E face a face, vê-lo-ei. Por graça salvo, cantarei. Amém. Desta guerra, quem dita as regras é o Senhor. Diz assim: primeira regra: posso fazer guerra ao meu povo. Isso atrás tem feito. Jó, aqui uma coisa. Queres abrir uma guerra contra ele? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas calma aí.
Posso tocar nos bens dele. O gado, os rebanhos. Mas não posso tocar nele. E Satanás, nós sabemos o que é que ele fez. Queimou as searas, fez com que caísse fogo. Matou 10 filhos. Depois, mais tarde, o Senhor deu-lhe em dobro. Deu-lhe mais 10. Os primeiros 10 que morreram já estavam na presença de Deus. Mais 10 que nasceram. 10 e 10 são 20. É o dobro de 10. Perceberam? Matemática, aritmética. É assim. Adiante. O limite. Posso tocar em tudo. Menos nele. Satanás volta. Encontras outra vez nas regiões celestiais. Então, tens visto lá o meu servo Jó? Eu sei a pensar, já estou a ganhar por 1-0. E Satanás diz, pele por pele. Deixa-me tocar nele. E depois vamos ver se ele não te vai amaldiçoar, se ele não vai blasfemar de ti. Eu quero a ele. Eu sei, ponho um limite. Mas não lhe vais tirar a vida. Nem o caco com que ele raspava as feridas, as chagas da lepra negra. Tirou-lhe tudo, mas ele ficou com um caco na mão. Satanás às vezes até nos pode tirar tudo. Tudo, alto lá. Nem que fique um caco. Nós com esse caco, nós vamos cuidar de nós, sabendo que o Senhor tem o seu exército ao nosso redor e Ele próprio é aquele que cuida das nossas feridas. Amém. Se naquela altura perguntassem a Jó, o que é que tu tens? E ele levantava o braço e dizia, um caco. Só tenho um caco. Satanás pode nos tirar muita coisa. Mas fica sempre algo. E a partir desse algo, nós vamos encontrar alívio para as nossas doenças. Vamos encontrar alívio para as nossas tragédias. Nós vamos encontrar paz para os nossos corações. Nem que fique um caco. Mas nós com esse caco, nós vamos glorificar a Deus. Amém? Amém. Um caco. Limites. E mais. Permissão. Satanás pensou em arrasar com o apóstolo Pedro. Levá-lo ao tapete. Que é ó. E Jesus tem uma conversa com Pedro. E diz, olha, Satanás me pediu para te cirandar. Vais ficar na peneira. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Nós conhecemos a história. E Pedro negou o Senhor, blasfemou dele, praguejou contra ele. Quando ele canta a segunda vez, ele vem para fora e chora amargamente. O que é que Pedro pensou naquela altura? Acabou tudo. O golpe foi duro demais. Acabou tudo. A minha reputação. A minha fraqueza tornou-se pública. Foi aos olhos de todos. Foi aos olhos da criada. Foi aos olhos dos meus amigos. Foi aos olhos dos meus irmãos na fé. Foi aos olhos do Senhor. E quando Jesus olha para ele, aquele olhar, ele não consegue aguentar. Ele não consegue aguentar aquele olhar. Ele sai para fora. Era um homem derrotado. Mas Satanás fez festa nas regiões celestiais ou no inferno, não sei. No céu não foi. No céu de Deus não foi. Nem sequer tem ousadia para bater à porta. Somos nós que vamos bater à porta. E a porta da glória abrir-se-á. É diferente. Satanás não tem a menor chance. Nem bater à porta. Nem se aproximar. Nós iremos nos aproximar, iremos bater à porta e será o nosso Salvador que vai abrir a porta e vão-se abrir as portas da glória e nós triunfantemente entraremos pela porta da glória do céu.
Pois, mas Pedro, passados cerca de 40 dias, ele está a pregar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E as pessoas estão-se a converter aos milhares. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém? Os nossos sonhos muitas vezes são perdidos. Os nossos propósitos. Tudo reduzido a cinzas. Ficamos com o caco. Mas não quer dizer que nos planos de Deus chegamos ao fim. Até porque o Senhor não pisa, não calca a cana trilhada. Nem apaga o pavio que fumega. A cana trilhada e Ele consegue consertá-la. E ela vai depois tocar uma suave e doce melodia. E do morrão que apenas fumega, o Senhor sopra sobre esse morrão, como soprou sobre Adão, que tinha o corpo, mas não tinha vida. E aquilo que não tem vida, passa a ter vida. A árvore seca, com o sopro de Deus, rejuvenesce, floresce. E passados uns dias, o apóstolo Pedro está a dar fruto para Deus aos milhares. Nos próximos dias, melhor, nos próximos domingos, se Deus quiser, nós vamos falar acerca das várias armas que nós também temos ao nosso dispor para lutarmos contra este exército inimigo que, apesar de nós não vermos, ele é real. Não quero que fiquem a pensar que há um anjo em cada esquina, que há um demónio atrás de cada arbusto. Não é isso. Mas quando nós estamos a falar acerca do exército de Deus, estamos a falar de milhares e milhões de milhões. Já depois de 1/3 deles se terem rebelado contra Deus e pertencerem ao exército de Satanás. São muitos. São numerosos. Mas mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E os nossos são mais poderosos. Por isso, nós vamos ganhar. E quando se escrever o último capítulo da história da humanidade, vai-se constatar, sem a menor dúvida, que o nosso Senhor ganhou. Os reinos do mundo voltarão a ser dele. Satanás e os seus demónios estarão no lago de fogo e enxofre. E nós estaremos para sempre com o Senhor, na glória do nosso vencedor. Que o Senhor nos abençoe.